Boa noite. Nessa terça-feira, 13 de outubro de 2020, estamos iniciando a terceira entrevista com os candidatos à Prefeitura de Uruguaiana, num projeto que envolve a OAB, subseção de Uruguaiana, a Rádio Charrua de Uruguaiana e a Via Plural de Comunicação e Entretenimento. Essas entrevistas fazem parte do projeto da OAB do Rio Grande do Sul, com o nome Voto Consciente, lideradas pelo presidente Ricardo Breyer, e aqui em Uruguaiana, pelo nosso presidente Maurício Félix Blanco. A ordem das entrevistas foi definida através de um sorteio realizado no dia 24 de setembro, com a presença do juiz eleitoral, Dr. João Garcês de Moraes Neto, e do promotor eleitoral de Uruguaiana, Dr. Luiz Antônio Barbará Dias. No dia 6 de outubro, nós tivemos aqui a visita do candidato Rony Melo, do PP. No dia 8 de outubro, foi a vez do Everton Maninho Alves, do PT. Hoje, como nós já anunciamos, é a vez do candidato Elton Rocha, do PSDB. Na próxima quinta-feira, dia 15 de outubro, delegado Epifânio, do DEM. No dia 20, nós teremos a participação do Donelder Souto, do PSOL. E no dia 22, a última entrevista com a candidata Estela Luzardo Alves, do PSL. Esta entrevista está disponível no Facebook da Rádio Charrua e está ao vivo para toda a cidade uruguaiana, na Via Plural de Comunicação e Entretenimento, também no Facebook da OAB Uruguaiana e no YouTube. Após a nossa edição, a nossa entrevista vai ficar disponível no YouTube da OAB. O trabalho realizado aqui é através da Tecnoin, do nosso amigo Fábio. Candidato Elton da Rocha, agradecemos a sua atenção com o nosso projeto. E a primeira pergunta, o senhor faz a saudação e responde para nós por que quer ser prefeito de Uruguaiana. Boa noite, Vicente. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Primeiramente, parabenizar a OAB pelo espaço, pelo comprometimento, do processo eleitoral. Isso é muito importante para nós, estar aqui, poder trazer as nossas propostas, os nossos projetos, e principalmente, dizer por que quer ser prefeito de Uruguaiana. A gente tem aí já uma caminhada dentro da política do município, começamos aí há 12 anos atrás, já passamos por alguns setores dentro da prefeitura, já passamos por algumas administrações, hoje sou vereador de primeiro mandato e, entendendo todos os erros e acertos das administrações, se colocamos à disposição, apesar de eu ser vereador de primeiro mandato e entender que precisamos de uma política diferente, precisamos agir diferente. Então, tomei a importante decisão, eu junto com o Dr. Sidney Campodônico, uma chapa super qualificada para governar a Uruguaiana, tomamos a decisão para vir ser candidato a prefeito, mas é um projeto de um grupo, acredito muito nisso. A gente tem uma equipe de trabalho por trás que realmente faz acontecer as coisas e é isso que é o mais importante. E a gente entendendo que precisamos de uma política nova, precisamos de uma política diferente, decidimos que, apesar de ser o primeiro mandato como vereador, temos a experiência do executivo e podemos sim governar Uruguaiana e fazer uma cidade se desenvolver pensando sempre no futuro. Candidato, nós temos algumas perguntas que foram elaboradas através de reuniões feitas pela diretoria da OAB Uruguaiana.
Algumas são corporativas, que são de interesse dos advogados, e outros de interesse da cidadania. Nós iniciamos falando sobre carga tributária e um acontecimento de 2017, mais precisamente de setembro de 2017, quando houve uma alteração na legislação federal e determinou que os municípios tivessem uma nova fórmula de cálculo do imposto sobre produtos de qualquer natureza. Isso afetou bastante as sociedades dos advogados, dos médicos, engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, administradores, enfim. O município correu para atender essa nova legislação, porém, em setembro de 2017, a Câmara aprovou essa lei com uma alíquota bem mais elevada do que a estabelecida na norma federal. Isto que está sendo cobrado hoje desses profissionais pode resultar num passivo futuro do município. E o que chamou a atenção da OAB na época é que esse projeto foi aprovado em apenas 4 dias úteis, porque ele foi de urgência urgentíssima e ainda com 4 outros projetos também de ordem tributária foram lançados. A convocação da sociedade foi feita através do Facebook da Câmara, né, e praticamente ninguém compareceu nessa sessão de votação. Não sei se o senhor estava como vereador ou como secretário nessa época, mas se eleito prefeito de Uruguaiana, pretende rediscutir esse tema, encaminhar uma proposta para redução do ISS-QN para essas sociedades que eu mencionei, entre elas os advogados, e como o senhor fará, se fizer, como o fará? Bom, Vicente, né, eu estava na Câmara nesse período e quero te dizer que, inclusive, né, por que foi votado com urgência, né, essa questão, porque temos uma questão de legislação, né, tem um prazo legal para votar dentro do ano corrente, para poder, né, já ser atribuído ao próximo ano a questão dos valores, né, ou a questão da adequação à lei federal, né. Entendemos, né, que precisa ser discutido novamente, precisamos realmente buscar, junto à legislação federal, as alíquotas certas, né, e também, Vicente, é importante a gente salientar que essa tem que ser uma discussão com as pessoas envolvidas, né, com os interessados, né, e precisamos sim readequar e rever toda essa situação, porque a gente teve aí um curto período de tempo para realmente analisar todas as situações e precisávamos aprovar, porque senão não ia poder se adequar à legislação federal no próximo ano. É importante sempre a gente salientar, Vicente, que essas adequações, como tem essa legislação, né, que ela exige aí alguns dias antes do término do ano para poder vigorarem no próximo ano. Então, precisamos sim readequar, precisamos fazer um estudo. E outra coisa, eu acredito que, né, quem acompanha de perto a administração pública sabe que os nossos passivos trabalhistas, as nossas dívidas da prefeitura hoje, né, são tão grandiosas, né, tão grandes. Por quê? Porque muitas vezes nós não resolvemos os nossos problemas administrativamente, né? Então, provavelmente, essa falha do Poder Executivo de ter mandado um projeto de lei às pressas vai gerar custo para o município, né? Porque provavelmente aí algumas entidades, inclusive, devem ter já processos judiciais contra essas medidas. Se está cobrado com valor abusivo a questão da alíquota, podem entrar na justiça e podem ter os seus direitos. Então, a gente sempre diz, né, Vicente, a gente precisa estar bem assessorado, a gente precisa ter uma equipe muito forte do nosso lado, porque principalmente nessas questões a gente precisa ter um entendimento, né, que isso não vai gerar uma dívida
para o município posteriormente. Então, isso é uma das coisas que essa cobrança indevida, essa cobrança equivocada, vai gerar uma dívida para o município, que nem já aconteceu nas administrações anteriores, né? A gente sempre diz, principalmente na questão trabalhista, o município hoje tem uma dívida gigantesca na questão trabalhista. Por quê? Porque administrativamente não resolveu os problemas que precisava resolver administrativamente. As pessoas, os servidores tiveram que entrar na justiça para requerer seus direitos. E não indifere desta questão dessa lei. Por quê? Porque juridicamente o pessoal vai entrar judicial e vai ganhar do município esses valores que foram de cobrança indevida. Então, isso tem que ser bem analisado, bem estudado, tem que rever sim, mas precisamos ter esse entendimento para resolver a questão administrativamente. Seguindo ainda nas corporativas, a Progem, a Procuradoria-Geral do Município, é um órgão técnico responsável pela orientação jurídica e a defesa dos interesses do município na esfera judicial e extrajudicial. Como prefeito, como pretende melhorar as condições de trabalho da Procuradoria do município e de que forma? Bom, Vicente, a gente tem aí, né, uma caminhada dentro já de secretarias, e sempre quando a gente passou pelas secretarias, o que a gente sempre priorizou, né, além do atendimento às pessoas, foi as estruturas, né, porque hoje a gente sabe que as estruturas precárias prejudicam todo o processo de trabalho, né, e a Procuradoria não é diferente do município. Precisamos adequar, né, da forma que o pessoal que está lá consiga prestar um bom atendimento, esteja nessa plenitude ali para prestar esse atendimento para o município. Precisamos valorizar nossa Procuradoria, porque, Vicente, hoje a gente até acompanhou aí, né, o próprio governo municipal fez alguns contratos com empresas jurídicas para defender causas do município, o que a gente acha errado, né, até porque esses contratos com outra empresa jurídica poderia ter sido investido em valores na própria Procuradoria do município, na própria Progem, né, na sua própria estruturação, né, Vicente? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter um olhar especial, porque hoje quem defende os interesses não do município, né, mas eu acho que da gestão pública como um todo é a Procuradoria que tem essa responsabilidade. Se eles não tiverem estrutura, se eles não tiverem capacidade, se eles não tiverem a tecnologia devida que precisa ter, né, eles não vão conseguir prestar essa assessoria com qualidade e defender os interesses do município, né, tanto que a gente teve aí essas contratações de alguns escritórios jurídicos que a gente vê que completamente fora da realidade do município hoje, né, se a gente nem dá a estrutura devida para a nossa Procuradoria, nós buscarmos um escritório para defender o município de alguns interesses que a Procuradoria poderia muito bem defender. Considerando que a legislação processual determinou e o Supremo Tribunal Federal confirmou, os honorários advocatícios são da advocacia pública, respeitando, claro, o limite legal do teto constitucional e as regras da legislação que o município deverá elaborar. Se eleito prefeito, pretende enviar esse projeto de lei regulamentando os honorários da advocacia pública e em quais condições? Bom, Vicente, aí, né, até esses dias tu já me entrevistou e eu fiz referência a isso, né? A questão das legislações, né? O município tem que cumprir, porque é inadmissível, né? E aí volto a dizer no que eu falei lá na primeira pergunta, né? Se o município não se adequar às legislações, vai ocorrer em questões judiciais e vão acabar prejudicando, né, e endividando mais o município. Nós precisamos dessas adequações, precisamos seguir a legislação, né, e precisamos sim adequar da forma aí que já está exposto na legislação federal, adequar o município também nessa legislação para poder realmente repassar esse recurso. Bom, a OAB também foi surpreendida em março de 2017, quando o Executivo encaminhou um projeto de lei com urgência urgentíssima, determinando a exclusão da Ordem dos Advogados do Brasil do Conselho Municipal de Esportes sem qualquer pedido formal
do próprio Conselho ou da OAB. Não? Isto acabou ocasionando que a OAB se retirou de outros conselhos da cidade, só voltando posteriormente a pedido da diretoria estadual em alguns conselhos estratégicos. Considerando a função fiscalizadora e propositiva dos conselhos municipais, como o senhor pretende fomentar a independência e a atuação dos conselhos e qual a forma? Bom, Vicente, esse tema é bem pertinente, né? E aí eu já vou colocar até um pouquinho mais aí do tema, porque os conselhos, né, eles têm que ser independentes, né? Quando a gente fala independentes, o poder público não pode intervir nos conselhos, porque é realmente a representação da sociedade, né? Quando a gente exclui e não inclui, né, principalmente as entidades que participam, a gente está prejudicando todo um processo, né, que a gente precisa adequar e precisa rever, né? A gente fala sempre, né, Vicente, não só os conselhos, mas até as nossas associações de moradores hoje, né? E aí por isso que eu vou me alongar um pouquinho, porque as associações de moradores hoje não têm uma organização, né, por falta do próprio executivo dar esse suporte. Então a gente precisa rever o conceito dos conselhos municipais, precisa ter um espaço adequado para os conselhos, precisa ter pessoas que realmente façam esse controle e essa coordenação, né, mas não interfira na atuação do conselho, né? Nós temos conselhos aí que fazem parte da administração e colaboram muito com a administração, né? E temos posturas, infelizmente, de alguns prefeitos que acham que o conselho é aquela pedra no sapato, né, Vicente? Então, eu acho que isso não pode ocorrer. Nós precisamos que os conselhos sejam, sim, representativos, tenham essa representação da sociedade civil, porque eles que definem, muitas vezes, o que realmente a sociedade busca, o que realmente a sociedade tem a contribuir, né, nessas questões do poder público. A participação da sociedade, considerando a criação do GGIM, Gabinete de Gestão Integrada do Município, ocorreu depois de uma movimentação da sociedade de Uruguaiana e das forças de segurança que solicitaram, entre outros, a reinstalação do GGIM. Considerando que o GGIM hoje é um exemplo de integração das forças de segurança pública para o Brasil, considerando que este e outros exemplos demonstram que a sociedade pode e deve contribuir para o desenvolvimento das políticas públicas, pergunto, se eleito prefeito, pretende ouvir a sociedade, as entidades de classe, os líderes de bairros e de que forma? Vicente, eu quase já te respondi essa pergunta anteriormente, né? Inclusive citei a própria Associação de Moradores, né? As entidades de bairros aí que tu citaste. Eu acredito que hoje, né, as entidades estão completamente afastadas do poder público. Nós precisamos trabalhar junto, nós precisamos buscar soluções, né, porque eu também tenho um entendimento da gestão pública, Vicente, que a gente tem que parar de dar desculpa. A desculpa que o município está quebrado, que o município está endividado, isso todo mundo já sabe. Nós temos que parar de dar desculpa, pensar no futuro da cidade e construir soluções. Nós só vamos construir soluções se nós buscarmos essas entidades, se nós trabalharmos em equipe, se nós trabalharmos junto. Eu tenho certeza que o município não dá conta de tudo hoje, e nem vai dar, mas a sociedade, trabalhando junto com o município, podemos construir um futuro muito melhor. Então, as entidades vai ser uma prioridade, a sociedade vai ser uma prioridade no nosso governo, né, porque a gente precisa escutar a todos e também, Vicente, se a gente não fizer isso, nós vamos estar desmerecendo essas pessoas que são tão envolvidas, porque hoje, infelizmente, tem muitas entidades que contribuem muito para o município e o município não dá esse retorno, porque muitas vezes as próprias entidades, né, Vicente, não querem recurso financeiro, elas querem colaborar com o processo, elas querem participar, né? E aí quando tu fala da própria exclusão da OAB no Conselho de Esportes,
né, a gente fica muito claro. A OAB quer participar, ela quer fiscalizar, ela quer estar junto, ela quer colaborar com o processo. Então, se a gente não estiver próximo das entidades, se a gente não retornar com aqueles líderes comunitários, né, com aquelas associações de moradores, que realmente têm uma representatividade do bairro, nós não vamos conseguir nunca construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, que tanto a gente necessita hoje, porque hoje a gente sabe que se atende só a algumas partes do município, não se atende o município como um todo, e é isso que a gente precisa, buscando parcerias, buscando as entidades para perto do município, retornando todas as associações de bairros, que a gente precisa fazer esse trabalho em conjunto, porque as associações sozinhas muitas vezes não conseguem ter essa representatividade, então o município precisa ajudar nesse processo. Aí sim nós vamos ter um governo mais justo, um governo que realmente olha para todos os setores, olha para todas as entidades e realmente constrói uma sociedade e um desenvolvimento maior para o Uruguaiana. O senhor, como vereador e como ex-secretário também, ou seja, participou do Legislativo e do Executivo, sabe da burocracia e a carga tributária são algumas das barreiras principais para o desenvolvimento econômico. Exemplo disso é uma certidão negativa, que é imprescindível para um novo negócio. Precisa de vários encaminhamentos, custa R$50 e só é possível ter acesso depois de alguns dias e com um pedido formal e presencial no setor competente. Uma certidão para venda de imóveis precisa de vistoria para que seja arbitrado o valor do imóvel e se cobrar, ou seja, também ficam vários dias os processos parados e o município até deixa de receber essa taxa face a essa morosidade. Diferente dos demais entes da federação que fornecem certidões gratuitas e tem mais agilidade na liberação das questões para a venda dos imóveis. Como é que o senhor pretende enfrentar os entraves burocráticos e de que forma? Bom, é importante a gente salientar, né, que, como eu disse, nós precisamos pensar no futuro. E pensar no futuro é nós pensarmos hoje em toda a tecnologia, né, em todas as questões que envolvem o serviço público que nós podemos melhorar. Né? As certidões negativas hoje, se tu entrar em qualquer outro site, aí tanto federal quanto estadual, tu consegue a tua certidão na hora, na internet, sem custo nenhum. Né? Então, do município não pode ser diferente. Né? E quando a gente fala aí, por exemplo, da própria vistoria das residências, Vicente, a gente tem que trazer o assunto à tona aí, que é a questão das atualizações dos cadastros, né, hoje, das residências do município. Porque hoje, né, se a gente não buscar alternativas de receita, nós sempre vamos, né, volto a salientar, nós sempre vamos continuar dizendo que o município está endividado, mas nós não buscamos alternativa para realmente tirar o município dessa situação. Então, a gente precisa readequar o nosso setor, principalmente o nosso setor da fazenda, né, trazer essa inovação, trazer essa tecnologia e realmente buscar alternativas, porque, Vicente, hoje o município do Uruguaiana, proporcionalmente, arrecada menos que municípios da região, né, em termos proporcional, em valores do que alguns municípios da região. Então, a gente precisa realmente disso. Você foi? Bom, o microfone falhou aqui, mas vamos seguir. Então, como eu estava dizendo, né, hoje, proporcionalmente, tem municípios que arrecadam mais que Uruguaiana, né, em termos proporcional, né, de população, porque tem o seu cadastro atualizado, né, tem as questões aí referente à própria Secretaria da Fazenda atualizada com tecnologia. Então, é isso que a gente precisa, né, readequar o nosso sistema para realmente buscar essas alternativas de receita que tanto o município precisa hoje. Com
Com o passar do tempo vai complicando um pouquinho as perguntas, viu, candidato? Mas agora a questão toda é se prefeito, o senhor pretende permanecer com a intervenção na Santa Casa de Caridade Uruguaiana e em que condições? Bom, Vicente, como todo mundo já sabe, né, o nosso vice-prefeito é o Dr. Sidney Campodônico, e a gente já vem aí, para a questão da saúde pública, buscando algumas alternativas, né? Inclusive, o próprio Dr. Campodônico já fez contato com alguns hospitais particulares, né? Porque a gente entende que o município de Uruguaiana não pode ter só um hospital, né? Já conversamos sobre algumas situações, né? A intervenção da Santa Casa, ela é necessária, a gente precisa continuar, nós vamos continuar nesse momento, porque a gente precisa fazer várias adequações na própria administração da Santa Casa, né? Nós temos aí todo um estudo técnico que foi feito dentro da Santa Casa, né? Nós temos esse estudo, esse projeto, né? Porque a gente entende aonde estão as falhas, aonde estão os erros, como a gente pode melhorar, como a gente pode mudar a situação da nossa Santa Casa, mas também, né, nós precisamos buscar alternativas, né? Nós vamos transformar a Uruguaiana num polo de saúde, porque a gente vai trazer outras opções para a Uruguaiana, né? Além da Santa Casa, a gente vai trazer outras opções, porque a gente entende hoje que só o hospital, só a Santa Casa hoje não é suficiente para o município de Uruguaiana. A gente precisa trazer outro hospital, a gente já tem esses contatos, a gente precisa lutar aí para o nosso hospital militar retornar ao município, que o nosso vice-prefeito também já está nessa negociação, né, e nessa conversa. Então, são coisas, né, que a gente precisa enfrentar, precisa realmente modificar a nossa gerência na questão da saúde, né, a nossa liderança aí na questão da saúde, e o nosso vice-prefeito aí tem toda essa experiência e com certeza vai buscar a melhoria e, volto a dizer, nós vamos transformar a Uruguaiana em um polo de saúde, né, porque tem muitas coisas aí que a gente pode fazer que hoje não está sendo feito, mas que com adequações com certeza a gente vai chegar lá. Estamos turbinando os microfones aqui para poder falar bastante. Nos últimos dias tem aumentado os casos de Covid em Uruguaiana, situação um pouco preocupante, e nós viemos enfrentando isso desde fevereiro, março, né? Houveram nesse período aí várias medidas, reflexões, decisões, mas como é que o senhor avalia até o momento a situação de enfrentamento dessa pandemia em Uruguaiana? E o que o senhor faria diferente daquilo que foi feito? Bom, Vicente, tem muitas coisas que a gente faria diferente, tá? Primeiramente, eu acredito que o município, né, agiu errado lá no primeiro fechamento, lá quando resolveu fechar o nosso comércio, fazer lockdown, né? Eu acredito que ele agiu erroneamente, porque nós não tínhamos nenhum caso no município, né? Inclusive eu, como vereador, fiz a proposição de nós colocarmos as barreiras sanitárias antes de serem instaladas pelo município, e o município instalou as barreiras sanitárias não 24 horas, instalou só em horário comercial, que também acredito que foi um erro, né? E tivemos aí o carnaval, 3 dias depois, você fechou o comércio em razão da pandemia. Então quer dizer que no carnaval nós tínhamos aí milhares de pessoas, não precisou parar em razão da pandemia, mas posteriormente o comércio fechou, né? Então eu entendo que esse é um ato errôneo, né? Porque se a gente parar, eu não sou contra o carnaval, né? Nada disso, mas nós não tínhamos caso nenhum. Então poderia ter acontecido o carnaval, mas também poderia o comércio ter ficado aberto, né? Até nós detectarmos, né, a questão de um caso, porque a gente sabia que isso ia chegar aqui, né? Então
Eu acredito que as atitudes foram erradas, né, desde o início da pandemia, e nós jogamos para a sociedade a culpa que muitas vezes foi do poder público. Inclusive, eu pessoalmente falei para o nosso prefeito atual, né, o quê? Que ele deveria colocar mais pessoas a fiscalizar. Sei que tem uma unidade responsável de fiscalização, né, uma secretaria responsável por essa fiscalização, mas quem tem que atuar é essa secretaria, autuar é essa secretaria, mas quem pode fiscalizar poderia ser qualquer outro servidor do município, porque tu fiscaliza conforme o decreto. E até dei a sugestão para ele, porque as secretarias estavam aí com limitações de atendimento, poderiam muito bem ter ido outras pessoas fazerem essa fiscalização, e caso identificasse alguma falha, poderiam ter chamado a questão dos fiscais para autuarem esses locais. Então, isso não foi feito, né? Então, aí quando acontece os casos, o que a gente faz? Culpa a sociedade, culpa o comércio, principalmente, que foi um dos que foi mais prejudicado, né? Hoje, a nossa economia do município vai ter muita dificuldade em ser retomada. Só que daí a gente se pergunta, né? Quando a gente fecha o comércio, a gente está evitando ali de 3, 4 pessoas, que hoje o movimento do comércio é esse, né? Mas estamos liberando daí os próprios supermercados que tinham 800 pessoas dentro. Então, são algumas falhas que eu acredito que ocorreram durante o processo, né? Eu acredito que a gente tem que priorizar a saúde, com certeza, mas também temos que ter atitudes que venham de encontro a isso, né? Na nossa Santa Casa mesmo. Hoje nós temos 10 leitos, né? Agora com mais 2 que fizeram agora de última hora, mas todo o fechamento foi para organizar a Santa Casa. Infelizmente, a atitude do governo não foi essa, foi investir em obras eleitoreiras agora no final do mandato, e eu já dei de exemplo isso lá na Câmara de Vereadores, a questão da própria Setembrino, né? Vamos pagar lá 3 milhões, mais de 3 milhões pela Setembrino, por alguns metros, e não investimos em um respirador. O município não passou dinheiro para a Santa Casa para comprar nenhum respirador. Os respiradores que temos na Santa Casa hoje já eram pertencentes à Santa Casa, ou foi emprestado por algumas entidades, ou agora os respiradores que veio do governo do estado. Então, nós falarmos que o governo tem essa preocupação porque fecha tudo, é uma coisa, mas nós falarmos que ele não investiu em saúde, né, é completamente contraditório. Então, nós precisávamos ter mais teste, que a gente não teve, né? A gente fala, né, fizeram os centros aí de triagem. Os centros de triagem não tinha teste. A pessoa ia lá, fazia ali o exame e ia para casa. Não fazia exame, eles só faziam ali a verificação, se estava com sintomas, ia para casa. Então, de que adiantava o centro de triagem se não tinha teste? A gente tinha que ter investido em teste, e não em obras agora de última hora no mandato, que tem obras para todo lado, porque falta pouco tempo para a eleição. Nós precisávamos ter investido em teste da nossa comunidade, né? Que nem o governo se vangloria que fez não sei quantos mil testes, mas quem foi nos centros de triagem só mandavam para casa para ficar em quarentena, não faziam o teste. Então, esses foram alguns dos erros que aconteceram durante a pandemia e que agora ainda acontecem, né? Se a pessoa tem os sintomas, a pessoa não faz o teste. Então, eu acredito que o governo teria que se preocupar em ter esses testes, porque é muito mais fácil quando a pessoa faz o teste, já vai para casa com outra situação, né? Porque quando a pessoa vai ficar em isolamento e não sabe se tem, não sabe se não vai passar para toda a família, como é que vai ser, né? Então, a pessoa já tinha que sair, no meu ponto de vista, do posto de triagem, já com essa avaliação, com esse teste realizado. Infelizmente, hoje ela não sai. Então, tem algumas atitudes que, com certeza, eu agiria diferente, né? E tem alguns setores que foram bem prejudicados, né? Isso eu já falei na Câmara de Vereadores também. Alguns setores que foram bem prejudicados, que ainda não retornaram suas atividades, que o município precisaria, sim, criar uma forma de atender essas pessoas e não, né, tá aí dizendo que ia atender e não atendeu, abrindo alguns locais e depois fechando novamente, né? Outra coisa, a fiscalização, né, muitas vezes bate só em alguns locais, não bate em todos,
né? Então quer dizer que os amigos do rei não precisa a gente fiscalizar, os outros a gente precisa. Então essas atitudes, com certeza a gente faria diferente. Bastante coisa, hein, candidato? Bom, com o avanço econômico de Uruguaiana nos últimos anos, com a vinda da Faculdade de Medicina, dos free shops, a anunciada chegada de grandes empresas em Uruguaiana, nós precisamos urgentemente encurtar distâncias. Enquanto isso, nós vemos a BR-290, a nossa estrada da riqueza, e a BR-472 em péssimo estado de conservação. Os voos diminuíram e quando chegou a pandemia, acabaram. E não se tem notícia da inclusão da nossa região nas questões da volta das ferrovias. Como é que o seu governo pretende lidar com a logística do transporte e o que será feito para a questão da melhora nas BRs, claro que é da alçada do governo federal? Bom, Vicente, tudo parte, né, de planejamento, tudo parte de uma equipe competente do nosso lado e tudo parte de uma representatividade política também. Né? Nós precisamos aí encarar de frente alguns problemas que nós temos, né, e as BRs é uma delas. Né? A gente precisa, junto ao governo federal, junto ao governo estadual, fomentar, né, essa melhoria nas nossas BRs, porque a gente sabe da precariedade que elas têm. Outra coisa, né, Vicente, a gente precisa trabalhar aí todos os modais, né? A gente não pode pensar só na questão das BRs, mas a gente precisa entender aí que o nosso aeroporto ele é fundamental para esse desenvolvimento que vem tendo Uruguaiana, né? E aí tu falou dos voos, e aí a gente faz uma reflexão, né? O nosso aeroporto hoje não tem uma estrutura para internacional e para ser de carga, porque foi revogado os decretos lá em 2017. Né? Agora fizeram novamente os mesmos decretos que lá em 2017 foram revogados. Né? Então isso, no meu ponto de vista, foi inconcebível, né? Não poderiam ter sido revogados aqueles decretos, porque atrasou essa obra do aeroporto. Nós já éramos para ter um aeroporto internacional e um aeroporto de carga, inclusive, e tu sabe, né, Vicente, para a gente falar em desenvolvimento, para a gente falar em grandes empresas, para a gente falar em realmente que tenham interesse no município de Uruguaiana, se nós não tivermos um aeroporto internacional com a questão da carga, essas empresas muitas vezes vão embora daqui e não vão ficar. Né? Então, essa é uma questão que prejudicou muito a questão do aeroporto. Né? Agora, né, foi reeditado o decreto, foi feito o novo decreto, e agora que vai ser, né, provavelmente privatizado aí os nossos aeroportos e vai sair provavelmente essa obra. Nós temos, inclusive, né, a Multilog, né, foi a que ganhou a licitação para fazer a questão do transporte ali do próprio aeroporto, né, a questão da logística do aeroporto. E o que acontece, né, Vicente? Não se sabe se eles vão fazer a obra ali no aeroporto agora, né? Porque era para ser uma central ali de logística dentro do aeroporto do transporte de cargas. E, infelizmente, não se sabe se eles vão realizar a obra, porque esse decreto foi revogado lá em 2017. Né? Então, tudo isso trava o nosso desenvolvimento. Né? A questão, aí tu fala da nossa ferrovia, né? Também é uma questão que a gente tem que buscar, tem que ir atrás, porque a gente entende que tendo os três modais aí, com certeza vai melhorar a nossa visibilidade, vai melhorar a questão do desenvolvimento de Uruguaiana. Essa questão da BR-290, por exemplo, ela está no pacto do Mercosul, e que teria que ser duplicada até Porto Alegre. Isso mesmo. Já está duplicada de Pastelos Libres a Buenos Aires, e nós pagamos o mico aqui de não ver duplicada de Uruguaiana até Porto Alegre. Né? E não se tem nem notícias. E também as vozes não se levantam em relação a essa questão, e isso preocupa
muito, porque é a estrada da riqueza e a forma que a gente tem de chegar na capital. A pergunta seguinte que eu tinha era sobre a questão da Infraero, do decreto, que o senhor já respondeu, e eu vou para a seguinte: como é que o senhor vê a situação da BRK em Uruguaiana? Bom, vamos lá, Vicente. A gente, inclusive, já tem até um estudo técnico referente à questão da BRK, né? Nós vamos municipalizar esse serviço, Vicente, porque nós entendemos que também da forma que o município está, nós precisamos gerar receita para o município. Nós municipalizando, nós vamos estar gerando receita, né? E aí, o que todos os governos falam, que para mim é desculpa, né? É a questão da multa rescisória, do contrato, né? A multa rescisória. Vamos lá. A empresa BRK hoje falha em vários sentidos com o município. Não cumpre o contrato em várias cláusulas, né? Inclusive eu fui o relator na Comissão de Serviços Municipais da Câmara de Vereadores em 2017, de todo um estudo referente à questão da BRK, né? A questão de onde descartam a questão do esgoto, da forma que estava se trabalhando isso, da questão da nossa população, da forma do atendimento, da questão das irregularidades que vem acontecendo, da questão de todas as multas que o município tinha referente à BRK. Então, várias coisas, né, a gente apontou nesse relatório em 2017 e, inclusive, encaminhamos para o município pedindo a revogação desse contrato, porque tinha embasamento legal, embasamento jurídico para realmente pedir a rescisão desse contrato. Então, nós vamos municipalizar esse serviço. É claro, temos que ter coragem para enfrentar, mas hoje entendemos, né, que não só o município está sendo prejudicado, né, não só a gestão, mas todas as pessoas da comunidade. Hoje, se a gente falar aí com 99% da nossa cidade não está satisfeito com o serviço prestado, não está satisfeito com a qualidade da água, não está satisfeito com as obras que vêm acontecendo de forma equivocada, porque quebram calçadas e não arrumam, quebram ruas e não arrumam, né, deixam precária a situação, é o esgoto que volta para dentro das casas. Então, tudo isso são situações que a nossa empresa, que hoje é contratada pelo município BRK, faz com a nossa comunidade. Então, nós que somos os representantes legais da comunidade, precisamos enfrentar isso de frente. Eu, né, inclusive, já indiquei para o município essa quebra de contrato, que infelizmente não ocorreu, e acabaram de assinar um aditivo com a BRK para as obras da BRK durante mais 2 anos, né, 1 ano e meio aí, mas, né, por uma troca aí das multas também, a questão de uma pavimentação de 80 mil metros quadrados, até daqui a 7 anos vão realizar essa obra. Então, para mim, quando, né, fui surpreendido com o convite enquanto vereador para ir lá só presenciar a assinatura do aditivo com a BRK, né, te confesso que achei um circo, porque eu cheguei lá, eu achei que eu era o palhaço lá, porque cheguei lá, assinaram um aditivo com a BRK sem comunicar ninguém, sem comunicar os vereadores, sem dar conhecimento para ninguém. A gente sabe que a responsabilidade é do município, mas perante todas essas situações, acreditávamos que não ia se assinar o 4º aditivo com a BRK. Se assinou, a empresa está aí e o município, infelizmente, tomou essa atitude. Mas nós não vamos ser coniventes com isso, nós vamos municipalizar esse serviço. Outro questionamento que preocupa muito a OAB, e nós já fizemos reuniões, já fizemos movimentos, já fomos no Ministério Público discutir o assunto, é a questão do lixo em Uruguaiana. E nós ficamos assim perplexos quando sabemos que para levar o lixo embora do município são milhões, quase 5 milhões por ano, que vão embora dos cofres. E ainda tem uma legislação que já era para ser revogada, já no próprio corpo da legislação, ela já deveria ter sido revogada,
continua vigente e onerando alguns proprietários de empresas no centro da cidade com taxas que servem para levar esse lixo a um custo altíssimo para fora de Uruguaiana. Como é que o senhor pretende lidar com o assunto lixo? Porque às vezes a gente não encontra no plano de governo dos candidatos essas propostas. E eu vejo isso, nós vemos aqui na OAB, pelo nosso envolvimento muito importante essa questão. Oi. Bom, Vicente, é muito importante essa tua pergunta. Hoje a gente tem aí, né, acabei de citar aí, quase 5 milhões só para transportar esse lixo para Candiota. Tá? O que a gente foi buscar, né? Bem como eu disse, nós precisamos de alternativas, nós precisamos buscar opções para o nosso município. E uma das opções é na questão do lixo, tá? A nossa proposta é trazer uma usina de lixo. A gente já tem o projeto, a gente já conversou com a empresa, né, que a usina transforma o lixo em gás e o gás em energia limpa, né? Então, nós já temos esse projeto em mãos, nós já conversamos com a empresa que é uma das únicas que tem a autorização da FEPAM, então é viável, pode ser instalada no município, né? Só que tudo passa por um complexo, né, Vicente? O nosso projeto ele é um complexo. E hoje até inclusive, né, a gente vinha conversando sobre esse complexo, para o pessoal entender que está nos acompanhando, o nosso complexo ele vai ter uma triagem antes desse lixo. Então o complexo vai ter alguns galpões que vão fazer a triagem do lixo reciclado, que daí a gente vai poder incluir, né, os nossos catadores e catadoras para esse complexo, para tirar sua renda dali. O município conseguir fazer, junto com as associações que já estão vigentes, né, que já fazem esse trabalho hoje no município. Então nós vamos separar o lixo antes de ir para a usina, né? Tudo vai ser num complexo só, mas primeiro vai ser separado o lixo, tirado todo o lixo reciclado, depois nós vamos encaminhar para a usina o restante do lixo para gerar energia. Então nós estamos falando aí, né, da inclusão, nós estamos falando de várias coisas no mesmo projeto. Nós estamos falando de inclusão, né, nós estamos falando aí de uma economia para o município, né, que a gente sabe que hoje a usina ela tem um valor expressivo, né, em torno de 20 milhões, aí é o valor da usina, mas, né, se a gente parar para pensar, hoje a gente paga quase 5 milhões para levar o nosso lixo embora. E nós pagamos de conta de luz no município em torno de 6 milhões no ano, né? Se a gente somar as duas contas, aí dá 11 milhões. Nós vamos deixar de transportar o lixo, nós vamos economizar 5 milhões. Nós vamos gerar energia para os prédios públicos da usina de lixo, nós vamos gerar energia para os prédios públicos, nós vamos economizar 6 milhões no ano. Então, em 2 anos, nós já vamos ter tirado o custo da usina, né? E vamos estar aí tendo toda uma inclusão social, nós vamos estar tendo até uma mudança cultural, porque a gente sabe que hoje, por mais que a gente trabalhe, né, a questão do meio ambiente, muitas vezes o nosso lixo não é separado em casa, né, Vicente? Então as pessoas ainda não têm essa cultura de separar o lixo. Então nós dessa forma vamos conseguir reaproveitar, né? Claro que daí para as associações, para os catadores, né, para ter essa inclusão, todo o nosso lixo vai ser reciclado, porque vai passar por essa triagem antes de ir para a usina, né? Para a usina vai só aquele lixo que não serve, aquele lixo que não é reciclado, vai para a usina. Então é uma forma inovadora, é uma forma diferente, que a gente já tem o projeto, já tem a FEPAM, a liberação da FEPAM, que é geralmente o que mais trava esse processo da questão do lixo. Então,
como eu falei, para a gente buscar o desenvolvimento, a gente precisa pensar no futuro da cidade. A gente pensar no futuro é buscar alternativas e não ficar dando desculpa para as dívidas, de outras gestões, e sim pensar no futuro. Pensando no futuro, nós vamos implantar a usina, nós vamos incluir, nós vamos reduzir custo para o município, né? Nós vamos gerar energia para os prédios públicos. Então, são várias coisas no mesmo projeto, mas que a gente entende que é de extrema importância para o nosso município. Seu partido é sozinho, é chapa pura, né, na eleição. Como é que o senhor pretende administrar, se eleito, essa questão na Câmara de Vereadores? Vamos lá, Vicente. Assim, eu tenho essa pergunta como de extrema importância, porque eu entendo, e a minha equipe entende, o nosso vice-prefeito entende, que a hora de fazer política é agora. Agora nós estamos no período eleitoral, agora nós estamos fazendo política. A partir do dia 1º de janeiro, nós vamos fazer gestão. Gestão com responsabilidade. Gestão com pessoas capacitadas. Pessoas que realmente entendam das áreas onde estão. Então, Vicente, o nosso partido vem de chapa pura. E lá no dia 1º de janeiro, nós não vamos pensar em partido. Nós vamos pensar naquelas pessoas mais qualificadas para ocuparem os cargos. Porque essa política, volto a dizer, essa política antiga, essa política velha, que é de troca de favores, que é porque o fulaninho é de tal partido, ele tem que participar da administração, para nós, a gente não vê com bons olhos. Se a gente quer, volto a dizer, se a gente quer fazer diferente, se a gente quer ter uma política nova, a gente precisa ter atitudes novas também. A gente precisa ter outras atitudes. E a atitude nossa hoje é de uma gestão séria, de uma gestão com responsabilidade, porque eu sempre falo, nós precisamos profissionalizar a gestão pública. A gestão pública não é um favor, a gestão pública é uma obrigação, é um dever, né? É um direito que as pessoas têm de buscar a gestão pública. Se nós não tivermos gente competentes, se nós não tivermos lideranças, se nós não tivermos as pessoas certas envolvidas nos setores, nós não vamos conseguir fazer gestão. Nós não vamos, porque vamos fazer política que nem vem sendo feito agora. O que nós, volto a dizer, nós estamos no período eleitoral, agora é a hora de fazer política, agora nós estamos fazendo política. A partir de 1º de janeiro nós vamos fazer gestão, nós vamos fazer gestão técnica, gestão qualificada, gestão que realmente olhe para a nossa cidade como um todo e que pense em todos os setores e que realmente traga o desenvolvimento para a cidade. Candidato, nós temos ainda 6 minutos para completar a nossa hora. Eu gostaria de deixar livre para o senhor expor aquilo que não lhe foi perguntado e que o senhor gostaria de dizer. E depois a gente volta para uma perguntinha final aqui e a sua despedida. Ok, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, Vicente. A gente falou tanto em desenvolvimento, né, em pensar no futuro, em novas empresas, e não falamos na infraestrutura da nossa cidade. Acho que é importante a gente falar na infraestrutura, que hoje é um ponto que nos traz aí um incômodo, né? Eu acho que geral, né? As nossas ruas, a nossa questão aí da infraestrutura. Nós fomos buscar aí, né? Volto a dizer, a gente precisa pensar no futuro, a gente precisa ser inovador. Nós fomos buscar algumas formas de resolver essa situação. E uma delas é o nosso pavimento de concreto, né? Que hoje nós já temos aí até os países vizinhos aí com essa... tem muito essa prática, né? A Argentina e o Uruguai fazem muito pavimento de concreto. Nós fomos buscar aí, e dentro do nosso projeto de governo, tem a pavimentação de concreto das nossas vias, que é mais barato que o asfalto, 40% mais barato, né? Tem uma durabilidade maior, a manutenção é mais fácil de ser realizada, né? Então a gente precisa ter ações inovadoras, que seria o concreto, porque a base dele não é que nem a do asfalto, para ser durável, né? A do asfalto hoje a gente tem toda a base, subbase, o concreto não tem, ele é uma base baixa, com a manta de ferro, e depois o concreto em cima, que tem uma durabilidade, inclusive, muito maior que a do asfalto. E também não tem o problema
que nem tem o asfalto com a água, né? Porque hoje a questão da água é um dos problemas que assola a nossa cidade, né? A questão do esgoto pluvial, né? Além da nossa questão das ruas de concreto, né? Que a gente vai trazer esse sistema, também tem a questão da nossa fábrica de bueiros hoje, que está desativada, que a gente precisa reativar, né? Porque a gente entende aí que o esgoto pluvial, se não tiver com a sua manutenção em dia, com realmente a sua estrutura, né? E a gente que anda sempre nos bairros, a gente sabe que muitas vezes o esgoto fluvial é o que atrapalha nos bairros, o que incomoda, porque, né, fica ali correndo e fica entrando nas casas, fica dando problema. Se a gente não organizar essa infraestrutura aí para a nossa cidade, também não vai adiantar nós asfaltarmos ou colocarmos a pavimentação de concreto e o esgoto fluvial não for resolvido, não tenha sido resolvido. Nós tivemos aí noutra gestão lá para trás, onde funcionou ainda a fábrica de bueiros e depois parou de funcionar e não se fez mais o esgoto fluvial. A gente sempre diz, né, que obra enterrada não dá voto. Então, volto a salientar, nós vamos pensar na gestão e nós precisamos pensar no nosso esgoto pluvial, porque é de extrema importância para a manutenção das nossas vias e para realmente seguir, né, nesse sentido, a questão da manutenção e das vias de qualidade. O que o senhor acha da corrupção no Brasil inteiro, candidato? Bom, Vicente, isso é uma coisa que faz a gente chegar, né, até a um ponto que a política está completamente desacreditada, né, a política está completamente devastada, né, a gente chega hoje até para conversar com as pessoas sobre política e tem aquela certa rejeição. Mas é importante a gente dizer o que, né, Vicente? O que está errado, né, são as pessoas. E as pessoas corruptas a gente tem que riscar da política. Porque a gente sabe, em todos os lugares, hoje, em todos os setores, tem aquelas pessoas de bem e tem aquelas pessoas de mal. Né? Não deve ser diferente nas entidades, não deve ser diferente nas religiões. Né? Em vários locais tem essas pessoas de bem e essas pessoas de mal. E assim é na política. Nós temos as pessoas de bem e temos as pessoas de mal. Inclusive, a gente luta, né? E está sempre falando isso, que as pessoas de bem têm que participar ainda mais da política. Porque geralmente o que acontece? As pessoas de bem se afastam, porque a política, infelizmente, né, os políticos, muitos deles, falam olhando no teu olho hoje uma coisa e viram as costas e tomam outras atitudes. Então, esse é um grande problema da política. Então, muitas vezes as pessoas de bem entram para tentar fazer uma mudança, para tentar reverter esse processo, mas, infelizmente, acabam saindo por aqueles maus políticos. Então, a gente tem que entender que as pessoas de bem têm que participarem da política, têm que ser firmes nas suas decisões, têm que realmente trancarem o pé com todo esse processo político que vem no nosso Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, né? Porque hoje a gente repudia esse tipo de atitude. Né? Então, se a gente repudia, a gente tem que agir diferente. Se a gente age diferente, eu te digo, Vicente, hoje eu, no meio político, não sou benquisto. Né? Até, inclusive, sou meio odiado. Por quê? Porque eu falo a verdade, eu falo na cara, eu falo olhando no olho. Então, isso faz a diferença na política. Né? E o que a gente fala, a gente tem que cumprir, a gente tem que ter palavra. Né? Que, infelizmente, hoje, na política, né, porque os políticos deixaram assim, as pessoas não têm essa palavra. Candidato, nós queremos agradecer em nome da OAB do Estado do Rio Grande do Sul, da OAB de Uruguaiana, da Rádio Charrua, que está com a gente, da Via Plural, deixar os minutos para o senhor fazer a sua despedida e, mais uma vez, agradecer a sua participação nessa entrevista. Vicente, nós que agradecemos aí, né, a iniciativa. A gente sabe que esses momentos são muito importantes para a gente poder falar para o eleitor, para a gente poder realmente, né, ter um voto consciente, ver aquelas pessoas que estão mais preparadas, que estão mais qualificadas e dizer para vocês, assim, primeiramente agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, que estão dentro da nossa campanha também, que a gente tem tido uma grande satisfação. A nossa campanha a cada dia cresce mais, a cada dia a gente tem mais expressão e realmente vamos buscar a vitória no dia 15 de novembro.
né, agradecendo, tendo uma gratidão enorme a todas as pessoas que nos acompanham, e vocês podem ter certeza que o nosso plano de governo, a nossa proposta, o nosso projeto, ele é feito para 4 anos. Né? Por quê? Porque a gente está cansado já dessas promessas que não se realizam. A gente tem que ter seriedade, a gente tem que ter capacidade, a gente tem que ter grupo, a gente tem que ter equipe para realmente realizar um trabalho que a comunidade necessita, que a comunidade precisa. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado ao espaço. Né? A gente segue o caminho aí, conta com todos vocês. Obrigado. Bom, esse foi o candidato Elton da Rocha, do PSDB, o entrevistado de hoje. Na próxima quinta-feira, dia 15, nesse mesmo horário, 19 horas, nós teremos aqui a presença do delegado Epifânio, que concorre pelo DEM. No dia 20, nós teremos a participação do Donelder Souto, do PSOL, e no dia 22, a última entrevista com a candidata Estela Luzardo Alves, do PSL. Assim como nós tivemos as duas primeiras, a participação do Everton Manio Alves e do Rony Melo. Agradecemos então a sintonia de vocês todos, a OAB agradece, a Charrua, Via Plural, e até a próxima entrevista. Boa noite.